35 milímetros. Agora, se essa folga tiver muito excessiva, que é o limite aqui de folga aqui desse garfo, tanto desse garfo aqui de primeira e segunda marcha, tanto o garfo da quarta marcha aqui, ó, terceira e quarta marcha, e o garfo também aqui da quinta marcha, ela tem que dar a mesma medida, 0,10 a 0,35. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu vim aqui compartilhar com vocês, pessoal, como você está fazendo aí as medições aí das folgas aqui no câmbio da linha Palio e Weekend, Fire, Motor Fire, pessoal. Aí essa caixa aí, pessoal, com a referência C513. Aí, pessoal, vim compartilhar com vocês, se vocês já acompanham o vídeo aí desde o início aí, que eu já vim mostrando aí a desmontagem aí totalmente aí da caixa de marcha. Primeiramente tirei para fazer a manutenção aí na embreagem. E aqui, pessoal, vim compartilhar com vocês aqui alguns detalhes, né? Como eu estou desmontando também a minha caixa de marcha em casa, aqui no modo amador. Então eu vim fazer aqui, mostrar para você alguns detalhes aqui, que vocês também possam estar executando aí na desmontagem aí do seu câmbio. Aqui, como vocês podem ver, as peças já estão tudo limpinhas, ó. Já lavei todas elas, tudo detalhadamente aí. Os cachorretes aqui também, conhecido como cachorrete aqui, ó. Trabalha aí para fazer o acionamento aí do sincronizado. Aqui está o ímã, tudo limpinho aqui, pessoal, na caixinha. Cada uma tem um setor aqui, eixo primário, eixo secundário também aqui, ó. Já até montei aqui, pessoal. Ele está com essa ferrugem aqui, né, porque eu lavei. Mas quando eu for montar, eu vou botar um óleozinho aqui para poder não deixar, né, essas ferrugens aqui ficar penetrando na peça. Então aqui tá, pessoal, o eixo secundário. Ele está aqui montado. Esse carro trabalha com o eixo secundário, pessoal, e o eixo primário, diferente dos carros mais antigos. E no caso seria a Fiat Elba, a Uno, Fiat 147, esses carros da década de 1996 aí para baixo. E aí, pessoal, essa montagem aqui do eixo secundário, aqui no caso esse carro trabalha com essa configuração aqui no eixo secundário, que é as marchas de primeira e segunda. Aqui trabalha as marchas de primeira e segunda. E já no eixo primário, que é conhecido também como eixo piloto, que é esse eixo aqui, ele aqui já trabalha com as marchas de terceira e quarta marcha. E também aqui na ponta a quinta marcha. Aqui está o eixo em detalhe, ó. Aí ele tem uma furação aqui no meio para entrar a lubrificação. Por si só, aqui também tem um buraco que ele leva essa lubrificação. Aqui também. Essa peça aqui ela está desencontrada, mas isso aqui é uma bucha que tem aqui de ferro. Ela está até imprensada aqui. Ela sai facilmente, pessoal. Mas como aqui o eixo é original do carro, então ela está bem prensadinha. Está com bastante pressão. Mas aqui dentro ela tem um canal onde leva essa lubrificação tanto de um lado quanto do outro, para percorrer aqui e tá lubrificando o rolamento de agulhas, ó, que trabalha aqui, ó. Ela faz a lubrificação aqui desse rolamento de agulhas. E aí, pessoal, que eu vou estar passando para vocês explicando aqui, que muitas das vezes a gente, quando desmonta um câmbio, a gente não sabe como que tá fazendo a medição dessas folgas, né? Porque muitas das vezes a gente pode até fazer aqui com o eixo na mão um teste para ver se realmente o sincronizado está funcionando. Essa aqui é uma engrenagem da primeira, ó, que ela se encaixa lá no eixo primário. Essa aqui é a engrenagem maior. Aí, pessoal, a gente pode até fazer o teste aqui, ó, segurar com a mão ou botar posicionado em algum lugar e a gente fazer esse teste. Você rodando aqui rapidamente, você vai encostar a luva ali, ó, para você fazer o teste se a engrenagem está freando. Aqui o sincronizado. A gente roda e logo segura aqui, ó, para vocês verem, ela prende logo, ó. Significa, nesse teste, que o sincronizado tá bom ou não. Mas esse teste aqui é um teste básico. Quando a gente pode fazer quando o câmbio está montado, ou vocês com ele na mão, vocês fazem esse teste. Como eu tô fazendo aqui, ó. Primeiramente a gente roda aqui e leva a luva para ver se o sincronizado está realmente freando a engrenagem. Ó, ele tá segurando, tá vendo? Você vê que até o câmbio aqui, ele dá uma mexida, ó, novamente. Vou afastar um pouco aqui. Aí. Significa que ele está funcionando perfeitamente. Mas, pessoal, uma caixa de marcha dessa que eu tirei do carro. Carro com 150 mil km rodado. Um sincronizado desse já rodou bastante. E eu desmontei essa caixa de marcha porque estava arranhando a engrenagem da primeira e da segunda, como é aqui que está na minha mão. Do eixo secundário.
E como estava aqui, pessoal, arranhando essas marchas, eu tirei aqui para poder fazer esse teste. Mas só que, pessoal, como eu falei para vocês, na mão é uma coisa, ó. Na mão é uma coisa, ó. A gente pode até fazer o teste aqui na mão. Mas só, pessoal, que o teste correto que vocês devem fazer para poder ter certeza realmente que seu sincronizado tá bom ou não, como eu tirei, porque estava arranhando a marcha, é fazendo o teste, pessoal. Aqui é a outra marcha, né, pessoal? Aqui a gente também vai rodar e vai encostar aqui também, ó. Para ver se a engrenagem está prendendo, ó. Até desmontou. Aqui tá tudo solto aqui. Eu deixei só para fazer um teste para mostrar para vocês. Agora eu vou demonstrar para vocês o eixo aqui, ó. O eixo piloto. O eixo primário, conhecido como eixo piloto também. Esse eixo trabalha com essas engrenagens aqui também, ó. E trabalha com o sincronizado também, que é da terceira e quarta marcha. Muitas das vezes, a gente pode fazer o teste com ele, como eu mostrei, rodando ali. Ou vocês podem fazer o teste aqui na mão. Vocês vão desmontar a engrenagem, vai tirar o rolamento. Esse rolamento trabalha na ponta. A gente tem que tirar ele com uma ferramenta. É um saca-rolamento. Eu percebi aqui, pessoal, que quando eu tirei esse rolamento, ele saiu muito fácil, pessoal. Então, se você tiver aí de repente, uma ferramenta, um tubo, que vocês possam bater por aqui por trás, ó. Dá umas pancadinhas, ele sai muito fácil. A primeira vez que eu tirei, e para vocês verem, não estava tão imprensado assim. Mas, claro, você com saca puxando por aqui, vocês vão levar o rolamento junto com a engrenagem com muito mais facilidade. Mas só estou passando para vocês essa ideia. Aqui, vocês viram que soltou aqui. Eu tirei essa capa aqui com todo cuidado, para não danificar os lábios aqui desse é tipo um retentor, né? Ele segura aqui a lubrificação aqui desse rolamento. Esse rolamento é um rolamento blindado, ó, tanto de um lado quanto do outro. Esse rolamento, pessoal, ele trabalha com essa blindagem aqui especial. Essa blindagem aqui, pessoal, ela tem aqui uma abertura aqui. Se a gente, a olho nu, a gente não consegue ver, mas ela tem uma abertura aqui como um fio de cabelo. E quando as engrenagens ela vai funcionando em alta velocidade, os salpicos desse óleo, que é o óleo do câmbio, ele penetra aqui nessas aberturas aqui, ó, milimetricamente aqui em volta do rolamento, para lubrificar o rolamento internamente. E como a gente desmontou o rolamento aqui, a gente limpou, desengraxou, tirou todo o óleo, a gente novamente vamos montar ele, colocando aqui um fio aqui de óleo do câmbio mesmo, ou banhando ele dentro do óleo, e na sequência a gente vai colocar a tampa no lugar aqui, pressionar e posicionar ela novamente aqui, porque inicialmente a montagem do câmbio aqui, quando a gente fizer toda a montagem do câmbio, esse rolamento já vai estar lubrificado. E aí, consequentemente, conforme o rolamento, as engrenagens vão se movimentando aí, de acordo com o carro vai se movimentando, esses gotículas de óleo vão penetrando novamente aqui no rolamento, mantendo o rolamento sempre lubrificado. E essa blindagem aqui é uma blindagem especial, é uma defletora aqui de óleo, que impede também a penetração de possíveis aí desgastes do câmbio, conforme ao longo dos anos vão passando, e essas limalhas não venham a penetrar diretamente aqui no rolamento. Mas, pessoal, essa capa defletora é especialmente desenvolvida pela SKF aqui, ó, para estar lubrificando aí o rolamento, mesmo que o rolamento pareça ser um rolamento blindado. Aí, pessoal, como eu falei, aqui está. Pessoal, se você está gostando do vídeo aí, deixa um joinha para ajudar o canal. Você que não é inscrito, se inscreva no canal aí, pessoal. Tem muitos vídeos legais agora falando sobre mecânica. Aí eu tô com essa Palio de ano 2001 aqui e vim mostrar para vocês esses detalhes do funcionamento aqui deste motor. E aí, pessoal, vim fazer essa medição aqui e mostrar para vocês como que funciona. Aqui, para vocês verem, é o sincronizado de terceira e de quarta marcha aqui, ó. Os dois aqui são a mesma coisa. Mas aqui, pessoal, para a gente fazer esse teste aqui, para saber realmente se essa engrenagem está boa ou não, no caso, o sincronizado está bom ou não, não é simplesmente a gente fazer o teste como eu mostrei para vocês ali. Vocês têm que ter uma ferramenta, pessoal. E a ferramenta certa aqui para a gente estar fazendo essa medição é o calibre de lâminas, ó. Não sei se vocês conhecem. Aí eu vou estar demonstrando para vocês as medidas aqui que vocês podem estar conferindo aqui, a tolerância de folga aqui que cada sincronizado desse aqui pode ter. Vou estar passando aqui para vocês. Então, primeiramente, vocês vão pegar um calibre de lâmina desse aqui, ó, na medida, essa aqui, a medida mais fina que tem, 0,05. Lembrando, pessoal, que essas mesmas medidas de folga atendem ao câmbio de referência C513 da linha Fit, que vem do ano de 1996 a 2010. Agora, dependendo do carro que você for pegar, aí vocês vão ter que baixar esse documento lá no PDF, lá na internet, no Google, para vocês terem essa referência. E desse carro aqui eu vou passar para vocês a referência aqui, que é a tolerância aqui de folga, que trabalha aqui, pessoal, ó, sincronizado aqui nessa pista lisa aqui.
a gente vai fazer a medição aqui, pessoal, ó. Nesse meio aqui, ó. Aqui que vocês vão ter essa referência. Então, pessoal, muitas das vezes a gente faz o teste ali na mão, como mostrei para vocês, rodando o rolamento, freando. Aí muitas das vezes possa ser que esteja até freando, mas não o suficiente, porque o carro já rodou 150 mil km rodados. E vocês têm que fazer o teste aqui, ó. Esse que é o verdadeiro teste aqui, ó, com calibre de lâmina. E agora, se vocês for fazer outra medida, vocês querem saber aqui a medida do eixo, muitas das vezes dá um desgaste aqui no eixo. Aí já é outra ferramenta, pessoal. Essa ferramenta eu não tenho aqui e também não há necessidade, porque esse eixo aqui, como rodou 150 mil, ele tem capacidade de rodar muito mais ou até 2 ou 3 vezes mais do que isso, sem haver um desgaste tão excessivo. Aqui, para vocês verem, aqui a ferramenta que trabalha aqui para fazer a medição desse eixo é uma ferramenta chamada micrômetro. Já é outra especialidade. Então eu vim passar para vocês essa medida básica, que é o mais que dá mais defeito no carro, na caixa de marcha, no câmbio. É o sincronizado que gasta. E também, aqui também o garfo. Como eu vou mostrar para vocês o garfo de quinta marcha. Mostrar para vocês o garfo de quinta marcha, ó. Aqui também tá montado, mas tá tudo solto, né? Só tava fazendo aqui uma avaliação. Aqui, pessoal, para vocês verem a folga que tem aqui, ó, nesse garfo. Uma folga excessiva, pessoal, ó. Essa folga também, vocês podem estar conferindo com o calibre de lâmina, enfiando o cabo de lâmina aqui, ó, entre a luva e o garfo. Dá para ter essa referência, ó. Mas isso é tudo de acordo com o manual lá de que tem todas as medidas. A gente vai conferir por aqui. Aí vocês vê, se vocês deixar um garfo desse com muita folga, o que pode acontecer? Já impede de quando passar a marcha, essa luva ela vai de contra as engrenagens. E o sincronizado para estar fazendo acionamento aqui do conjunto. Se tiver muita folga aqui, ó. Essa folga aqui, lateral. Então, pessoal, essa medida aqui tem que ser respeitada. Não pode ter folga demais aqui. Senão começa... O que acontece? Começa a arranhar a marcha ou até mesmo escapar a marcha. Muitas das vezes, nessa condição aqui, começa a escapar a marcha. Também a arranhar a marcha também, porque a luva ela não é levada até o final aqui, ó, da pista. Ela fica distante, aí o carro começa a escapar, a arranhar a marcha. E consequentemente, o garfo também não levando a luva até o final, pode acontecer de ele ficar arranhando a marcha, porque ele não vai encostar aqui nessas engrenagens aqui, ó, ele vai ficar pelas pontas. Aqui a luva vai pegar pelas pontas aqui, ó. Quando ela é encaixada aqui em cima, ela vai pegar pelas pontas e aí vai fazer o carro ficar escapando a marcha. Escapando, arranhando, tudo ao mesmo tempo. Então eu vou estar passando para vocês agora as medidas que vocês vão poder estar conferindo aí se seu sincronizado está realmente gasto ou não. A gente vai falar agora da tabela de folgas, pessoal, que é da transmissão aqui do eixo secundário, aqui da primeira e segunda marcha, como vocês vê. Então, pessoal, aqui a gente pode fazer essa medição com ela montada até dá, pessoal. É com um pouco de dificuldade, mas a gente consegue fazer. Eu não vou demonstrar para vocês não, mas vocês olhando aí na tabela aí de folgas aí no PDF que vocês vão estar adquirindo aí no Google, vocês vão estar conferindo como vou fazer esse procedimento. Aqui, vocês vão pegar uma chave de fenda, vão introduzir ela aqui, ó, no sincronizado para vocês levar ela para o lado da luva. Aí vocês vão conseguir inserir aqui entre a engrenagem e a luva o calibre de lâminas para poder estar fazendo essa medida. Mas aí, pessoal, eu acho mais fácil quando a gente desmonta o conjunto inteiro, que aí fica mais fácil de a gente pegar ela na mão aqui, ó, e faz essa medição como eu contei para vocês aqui, ó, fazendo a medição entre a engrenagem e aqui o sincronizado. Então, pessoal, essa medida desse câmbio aqui do C513, que é o câmbio desse carro, ele tem uma medição, pessoal, que no calibre de lâmina aqui, a gente pode medir, o anel novo, ele tem a medida de 1,15 milímetro a 1,60 milímetro. E a folga, pessoal, que é a folga ligeiramente maior, essa folga é ligeiramente maior do que a terceira e da quarta. E o limite desse desgaste é de 80 milímetros. E o limite, pessoal, que é abaixo de 0,50, a lâmina aqui, vocês pegando uma lâmina de 0,50, que é como essa aqui, e passando ela aqui no meio, é sinal que esse sincronizado deve ser trocado. Aqui, pessoal, vou estar pegando aqui a engrenagem na mão e vou introduzir aqui, ó, 0,50. 0,50 milímetros. Vocês vão introduzir aqui no meio, pressionando para baixo o sincronizado quanto a engrenagem,
O calibre de lâmina estiver passando aqui, pessoal, significa que ele já chegou no limite. Esse sincronizado tem que ser trocado. Ó, para vocês verem, ó. Então, por isso que eu falo, você fazendo um teste ali na mão, rodando, as engrenagens freando, ela pode até frear, mas ela tem um limite de desgaste. A gente não pode confiar naquilo ali. Ainda mais um carro que já rodou 150 mil km rodado, ó. Praticamente, olhando aqui, vocês veem aqui, ó. Ele está realmente encostado, ó. Ele não está prendendo. Vocês rodam aqui com a mão pressionando. Ele não tem muita pressão para segurar a freada. Ele até segura. Mas quando ele está lá no carro em alta velocidade, pessoal, isso aqui não deixa a engrenagem travar completamente. Aí o que acontece? Que faz a marcha arranhar. Porque as estrias aqui de dentro do sincronizado já se gastou. Então, como eu falei, eu vim passar para vocês essas medidas, mas vocês podem estar conferindo direitinho aí no site. Então, como eu estou falando para vocês, aqui ó, a medida de 0,50 significa que esse sincronizado aqui já tem que ser trocado. Já chegou no limite, não dá mais. Aqui para vocês fazerem a medição, aqui para vocês conferir, às vezes você não tem um calibre de lâmina que tem a medida exata, vocês podem juntar aqui, pessoal, ó. Vocês podem juntar 1 milímetro para estar fazendo essa medição, ó. É de 1,15 a 1,60 que é o anel novo. Então vocês podem pegar 1,15, vamos supor aqui 1,15 com 1,40. Vamos supor que ainda está dentro do especificado, que é de 1,15 até 1,60, então 1,40. Vamos supor que esteja com 1,40. Vocês vão juntar as duas lâminas junto, ó. Pode juntar as duas junto e vão introduzir aqui, ó. Olha a abertura que deu ali, pessoal. Olha a abertura. Mas vamos supor que a medida lá do original 1,15 a 1,60. Vamos botar 1,60 aqui para ver como é que vai ficar aqui essa abertura. Então, 60 com 1 milímetro, ó, aqui, 1,60. 1,60 para a gente poder ter uma noção de como que é a folga do sincronizado quando ele está novo, ó. Aí, pessoal, a folga como é que é. E aqui para vocês verem como que está esse sincronizado meu aqui, pessoal, ó, não tem mais folga nenhuma, como eu mostrei para vocês. A lâmina de 0,50 já passou ali. Então, essa medida significa que esse sincronizado já tem que ser trocado. E aqui eu tô com o sincronizado da marcha de terceira e quarta marcha. Que na verdade o que estava arranhando lá era a engrenagem do eixo secundário de primeira e segunda. Então, pessoal, com a folga excessiva dos garfos, como eu falei para vocês, que pode ocasionar de a marcha ficar ou arranhando ou escapando, aí vou estar fazendo a medição aqui agora das folgas aqui do garfo. Essa aqui é a folga do garfo de primeira e segunda marcha no eixo secundário. Aqui, pessoal, a folga padrão aqui desse garfo, ele tem que ficar, pessoal, entre 0,10 milímetro a 0,35 milímetro. No caso aqui eu tenho o calibre aqui, a lâmina é de 0,30, mas a gente pode juntar uma na outra, né? A 0,5 com a 0,30. A gente fazendo aqui na medição de 0,35 milímetros. Mas aqui eu vou estar demonstrando para vocês como que tá aqui a folga aqui desse garfo. Aqui, pessoal, eu vou estar passando aqui a lâmina de 0,10 milímetros aqui, para vocês verem. A lâmina de 0,10 milímetros para a gente estar fazendo a medição dessa folga. Aqui a gente vai fazer a introdução da lâmina entre a parte daqui do garfo, que é aqui o teflon, contra a capa aqui da luva. A gente introduzindo ela aqui, pessoal, para vocês verem, ela está entrando um pouquinho imprensado. Mas aí eu vou estar fazendo a medição com a outra lâmina aqui, que é a lâmina de 0,30 milímetros. Vamos ver se ela passa. Vamos introduzir aqui, ó. Ó, ela entra, pessoal. E ela tá bem justa mesmo aqui, ó. Tá bem justa. Aí a gente vai e balança. A gente segura a luva, né? É bom a gente desmontar o conjunto, né, pessoal? Mas como eu falei pra vocês, tem como medir com ela montada. Mas vamos supor aqui que, ó, coloquei lá. Ela tem uma leve folga. Ainda tem uma leve folga aqui, ó. Segurando aqui a luva e balançando aqui o garfo, a gente percebe uma leve folga. Mas aí eu vou juntar o 0,30 com 0,05, que é o padrão ainda, né? Porque a medição ela tem que ficar entre 0,10 a 0,35. Então aqui está, 0,35. Vamos passar as duas lâminas junto. Deixa eu posicionar ela aqui que ela está um pouquinho amassada. Ela é um aço, mas ela amassa também. A gente tem que juntar ela bem juntinho aqui para estar passando a lâmina lá, pessoal. Ela entrou. Ela entrou e está bem prensada. Agora vamos fazer o teste. Balançando aqui, pessoal, não tem folga mais, ó. Ó, o que está balançando aqui é o conjunto todo. Mas aqui, ó,
Não tem folga mais. Então ela tá dentro do padrão. E o padrão, como eu falei, de 0,10 a 0,35 milímetros. Agora, se essa folga tiver muito excessiva, que é o limite aqui de folga aqui desse garfo, tanto desse garfo aqui de primeira e segunda marcha, tanto o garfo da quarta marcha aqui, ó, terceira e quarta marcha, e o garfo também aqui da quinta marcha, ela tem que dar a mesma medida, 0,10 a 0,35. Mas aí, ela não pode ultrapassar a medida de 0,60, não pode. Se tiver com 0,60, tem que ser trocado o garfo, porque senão vai arranhar a marcha ou vai escapar a marcha. Aqui, ó, a lâmina de 0,60. Não vai passar aqui, né? Como eu já testei, já mostrei para vocês, aqui nesse eixo. Mas aqui vamos estar medindo as outras luvas e os outros garfos. Pois bem, pessoal, vamos estar medindo agora a luva de terceira e quarta marcha. Que aqui está, pessoal, ó, vamos primeiro passar a lâmina 0,10. 0,10 aqui, ó, para vocês verem. Está passando livremente, né, pessoal? Agora eu vou pegar o calibre de lâmina aqui de 0,30. Vamos tentar aqui para ver se ainda está dentro do padrão. Aí, pessoal, ó, entrou imprensado. Aí pra gente fazer, ó, vou deixar ela até agarrada aqui, vou fazer a medição aqui, a gente vai segurar aqui, ó, a luva e vamos ver se tem folga. Não tem folga nenhuma, ó. Significa que tá dentro do padrão. No caso seria 0,35, mas 0,30 ficou show aqui, perfeito. Então essa luva aqui está boa, não precisa de trocar. No caso não precisa de trocar o garfo, né? A luva a gente tem que verificar aqui as pontas da engrenagem, mas tá tudo beleza. Então isso aqui, esse conjunto aqui não precisa de trocar. E agora partindo aqui para a luva de quinta, para vocês verem, eu vou logo passar aqui porque já tem folga. Vou logo passar a de 0,30, 0,30, pessoal. Passou folgado demais. Agora eu vou procurar aqui a lâmina de 0,60, porque é o limite. Não pode passar de 0,60, como eu falei. Passou de 0,60, tem que ser trocado a luva. E essa luva aqui, pessoal, tem um diferencial que ela não trabalha com o teflon na ponta. Ela o metal é direto com ferro. É ferro com ferro. Então, ferro com ferro no caso, ferro com metal, né? Porque tem diferença de materiais. Aí vamos passar aqui, pessoal, a lâmina 0,60. 0,60 para vocês verem, ó. Vou mostrar aqui para vocês melhor aqui. Do lado de cá. Aqui, pessoal, 0,60. Tá folgado. Essa luva aqui já passou do limite. Ela não pode estar ultrapassando os 0,60. Já passou do limite. Isso faz com que as marchas elas se escapam e também ela faz arranhar a marcha, pessoal. Então eu vou botar uma lâmina aqui agora de 1 milímetro, que já passou, né, pessoal? A gente já tem que trocar, mas é como eu vou só mostrar para vocês, a folga que tá isso aqui, e a marcha estava arranhando, pessoal. Essa quinta marcha ela estava arranhando. Ela não estava arranhando tanto porque como o carro em velocidade, as marchas ela até arranha, mas como o carro está em velocidade, é como se estivesse passando a marcha no tempo. Aí não dá um sinal tão grande de arranhar. Se caso fosse primeiro e segundo, daria um sinal muito mais forte. Aqui a lâmina de 1 milímetro. E vou passar mais uma aqui, pessoal. Eu escolhi uma aqui também. Essa aqui, ó, 0,40. Botar 0,40 com 1 milímetro para ver. 0,40 com 1 milímetro. Vou juntar as duas aqui, ó. 0,40. Ó, 1 milímetro. Vou juntar as duas e vou passar lá de novo. Passar lá pra gente conferir, ó. Vamos passar aqui para vocês verem, ó. Aí, pessoal. Entrou imprensado. Então, pessoal, a folga que tá isso aqui, ó. 0,40 milímetros aqui, ó. Já deu o que tinha que dar já, né? nessa luva aqui. Já passou do desgaste há muitos anos. Então, essa dica aí é para vocês hoje, para vocês fazer a medição tanto da folga aqui, a tabela de folga do sincronizado, e também a folga aqui da luva e do garfo. Fica a dica para vocês aí, ó.